Uma coisa que é importante, vamos falar 2, 3 coisas decisivas sobre as eleições, contra as quais ninguém protesta, mas que são a alma do negócio. Primeiro, não existe eleição no Brasil. A eleição não é simplesmente você colocar o voto na urna. A eleição é o direito de você fazer campanha para convencer os seus concidadãos de que a sua proposta é melhor, em tese. Então você vai lá, né, conversa com o povo, prega um cartaz na rua, põe uma faixa, fala na internet, aparece na televisão, aparece no jornal, tira um panfleto, faz um comício. Isso no Brasil está praticamente extinto. Nós temos que tomar consciência disso. Vocês vejam o seguinte, a eleição, embora tenha todo um estardalhaço nos jornais, ela não começou ainda. Nenhum partido pode fazer campanha eleitoral. Quer dizer, ela vai começar oficialmente no dia 15 de agosto. Aí até o dia 15 de setembro nós temos um mês. E aí até o dia 1º, sei lá, dia 2, 3 de outubro, que é quando a eleição termina, não sei, é dia 8, dia 6, eu acho que a eleição termina. Até dia 6, você tem mais 21 dias. Então você tem 37 dias, 32 dias para fazer a eleição. 32, estou certo? 15 de agosto, 15 de setembro, 30 de setembro, 36 dias. Eleição de 36 dias, nem para síndico de prédio onde todo mundo se conhece, é ou não é? Não é democrática, nem para eleger o síndico do prédio. Por quê? Porque, primeiro, o eleitorado tem que tomar consciência de quem são os candidatos. Teoricamente, os candidatos são definidos no dia 15 de agosto, quando eles estão registrados. E a população teria que tomar conhecimento dos candidatos, escolher o melhor candidato, votar no melhor candidato em 36 dias. Isso é impossível. É matematicamente impossível. Nós vamos ver, em algum momento, eles vão publicar a lista de todos os candidatos que estão concorrendo nas eleições. Isso é mais de 100 mil pessoas. Não há como saber. Aí algum desavisado poderia chegar e falar assim, não, mas os candidatos aparecem na imprensa. Não. Os candidatos que aparecem na imprensa são os candidatos que a imprensa quer que sejam eleitos, os quais ela considera que devem aparecer. Você vê, o Lula, por exemplo, não aparece na imprensa. Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. O Lula só aparece na imprensa para dizer o seguinte, Lula estupra colega de cela, né? Lula escapa da cela e trafica heroína do lado de fora do prédio da PF e tal, no acampamento Marisa Letícia. É só notícia assim. Isso não é campanha eleitoral, isso é uma campanha caluniosa contra a pessoa. Quer dizer, não tem campanha eleitoral. Alguém viu, por exemplo, o candidato do PSTU, tudo bem que ninguém liga, mas enfim, ele está na eleição. Alguém viu o candidato do PSTU em algum lugar, em algum jornal? Não. Nem vai ver também, porque eles não vão aparecer em lugar nenhum. Se o PCO tivesse candidato, ia ter o mesmo destino. Ninguém ia saber, né? Eu contei uma anedota, porque muita gente que participou das eleições pelo PCO, pelo PSTU, fica desanimado porque a sua votação é horrível, né? A pessoa fica até com vergonha, assim, de aparecer com aquele pouquinho de voto. Mas eu já sei disso há muito tempo, nunca estive preocupado com isso, né? Para nós nunca foi essencial, mas vou contar para vocês uma historinha, acho que até já contei aqui, mas vale a pena ver de novo. Eu estava num táxi, né?
e o motorista de táxi puxou uma conversa sobre política. Conversa essa que normalmente eu não estimulo. Eu murmuro alguma coisa, tá ruim, o negócio é feio e tal, e abro o meu iPad lá, começo a ler alguma coisa no iPad e tal, para não ter que discutir. Mas por algum motivo, comecei a discutir. Ele defendeu a ditadura, eu acho que naquele dia eu estava com o saco meio cheio de algumas coisas, eu falei, é demais, né? Falei, mas você viveu na época... Eu comecei a conversa, você viveu na época da ditadura? Não, mas falam que é bom. Eu falei, não era bom nada, que eu vivi naquela época e tal. Daí ele começou a falar dos políticos e nós chegamos no famoso negócio de que o povo não escolhe bem os candidatos. Eu falei, não é assim. O povo escolhe os candidatos que ele é praticamente forçado a escolher. Eu falei, você quer ver a prova? Falei para ele, eu fui candidato 4 vezes a presidente. Vê se você me conhece. Aí você provocou uma surpresa tão grande no motorista de táxi, que ele parou o táxi, acendeu a luz daquela luzinha de cima do carro, parou assim, olhou para trás, olhou bem uns 30 segundos, falou, não, eu não conheço você. Eu falei, está vendo? Eu falei, eu fui candidato em 2014, a eleição que elegeu a Dilma Rousseff. Bom, ele logicamente, ele ficou muito desconfiado que eu estava dando um golpe nele, né? Que era uma mentira, que eu estava pregando uma peça. Mas por aí você vê. Ele nunca me viu. Participei de 4 eleições. Vocês imaginariam o seguinte, em 4 eleições, onde você foi à televisão, as 4 vezes, né? Falou, e a nossa campanha, ela não é uma campanha apagada. Em geral, é uma campanha que chama atenção, né? Por exemplo, numa determinada campanha a gente lançou quem bate cartão não vota em patrão. Trabalhador vota em trabalhador. Essa aí era comentado, assim, em determinados círculos, mas não chega no povo. É uma engrenagem feita para não chegar no povo. E veja bem, eu fui candidato não a deputado, vereador, fui candidato a presidente da República. A primeira campanha que eu concorri tinha 5 candidatos. Nós tínhamos quase 2 minutos de televisão. Mas a imprensa, existe um mecanismo que faz com que você desapareça da eleição. Então, em 36 dias, não tem eleição. É uma farsa. Só isso já é uma farsa. Por que a eleição é 36 dias? Porque se a eleição for um ano inteiro, que é o que deveria ser irrestrito, deveria ser assim. Acabou a eleição, se o cidadão tiver disposição de fazer campanha, a partir do dia seguinte da eleição, ele faz campanha. Falou, quero ser candidato a presidente na eleição de 2022 e pronto, sai aí fazendo a campanha dele. Qual é o problema? Né? Inclusive, para os partidos mais com menor voto, esse seria mais favorável. Assim como é favorável também para os partidos populares. Eles não querem que a campanha tenha mais de 36 dias, porque se a campanha tiver 6 meses, para ganhar de um Lula aí, você vai ter que fazer coisa muito estranha. Em 36 dias, você já não consegue fazer nada. Se for distribuir panfleto, imagine vocês, muita gente não tem a noção. Quantos panfletos bem organizado, você consegue distribuir por dia? É pouco. Mesmo que você tenha um exército de pessoas, é pouco. Quantos cartazes você consegue colar na parede? Quantas faixas você consegue colar? Quer dizer, aquela campanha que não depende do apoio daqueles que controlam os meios de comunicação. É uma campanha difícil de fazer, leva tempo para fazer, né? Até você ir em tal lugar. Quantas reuniões você consegue fazer em 36 dias com o seu candidato? Pouquíssimo. Então isso daí, ele serve para quê? Você tem lá o candidato do DEM no interior da Bahia. O cara tem a sua clientela, tem os seus cabos eleitorais, ele já está organizado, em 36 dias a eleição dele sai. Mas se você
Você não vai ter condição de fazer nada. Essa aqui é a grande verdade. Bom, aí o que eles fazem? Eles proíbem tudo que não seja a televisão. Então, por exemplo, você vai pregar uma faixa? Não pode porque a cidade é tão maravilhosa, tão bonita, né? Essas fachadas de casa são tão lindas e tal. Não pode. Então não pode pregar a faixa. Você vai colocar um outdoor? Não pode, porque São Paulo não tem outdoor. É a cidade limpa do Kassab, é a cidade linda do nosso rápido ex-prefeito Dória, né? O homem que passou por aqui, destruiu uma parte da cidade e foi embora. Você vai pregar um cartaz na parede, nem pense nisso. Vandalismo. Você pode ser condenado por leis ecológicas. Você vai distribuir panfleto? Até pode. Só que, se você for distribuir num lugar de grande aglomeração, por exemplo, no metrô, em estações de ônibus, você pode ter certeza que a polícia, a segurança local vai chegar e vai expelir você de lá. Nas universidades, inclusive públicas, vão criar problema para você distribuir um panfleto. Quer dizer, você praticamente não consegue fazer a campanha. E tudo isso daí é tudo proibido. Quer dizer, resta fazer a campanha onde? Na Rede Globo. Só que tem um problema. Quem que é o dono da Rede Globo? O povo? Não. Roberto Marinho. Quem que é o Roberto Marinho? Quem que é a família Marinho? O Bob Marinho já empacotou, né? Quem que tá no comando? Quem que é a família Marinho? A família Marinho são os inimigos do povo. Então você tem que fazer campanha lá. Você tem que esperar que a Miriam Leitão convide você para dar uma entrevista. E nessa entrevista, se você for uma pessoa muito desagradável, eles vão perguntar se você não estuprou sua mãe, se você não vai destruir toda a economia nacional com as suas medidas completamente abiloladas, né? Como é que você vai resolver o problema que ninguém resolveu até hoje no Brasil, e assim por diante, né? Então, moral da história, não tem eleição, companheiros. Não tem eleição, isso daí já é tempo que vem acontecendo isso. E a esquerda brasileira ela é tão despolitizada que ela não protesta. Não sei se eles têm a consideração de que qualquer coisa que aprovar é bom, se não adianta reclamar porque as eleições são burguesas, não sei direito. Porque eu sei que a esquerda entrega de mão beijada os seus direitos democráticos para a direita. Se eles não conseguem nem lutar para que as eleições sejam minimamente democráticas, acreditar que eles vão lutar pelo socialismo é totalmente fora de noção. É uma coisa totalmente absurda. Né? Se você não luta pelo arroz com feijão, não vai lutar pelo filé mignon. Não adianta viver de fantasia. Né? Então, nós temos essa situação. Para piorar tudo, as regras eleitorais, elas não existem. Cada eleição o TSE senta lá, os deuses do TSE, aí eles chegam lá e falam assim, será que nós devemos permitir a distribuição de panfleto? Aí eles ficam lá com aquela cara, já todo pensado de antemão, para prejudicar tudo que é de esquerda, particularmente o PT, que tem muito voto. Não pode distribuir panfleto. Por quê? Porque o PSDB, se for distribuir panfleto, não tem dinheiro que chegue para distribuir panfleto, porque não tem militante. É ou não é? Carro de som. Nessa eleição eu já não sei, porque cada eleição é uma eleição totalmente diferente. Na eleição municipal passada, era assim, você pode passar com carro de som. Porém, se você passar perto de escola pública, prédios públicos, não sei o que lá, tem uma lista imensa de prédios, com o carro de som, você vai ser multado e a multa é duríssima. Então, quer dizer, a pessoa não pode andar com o carro de som pela cidade, porque como ela vai saber onde ela vai passar?
O máximo que ele pode fazer é estacionar. E você vai ter uma amarga surpresa se você analisar toda a região e descobrir que não tem nenhum desses edifícios da lista de 50 tipos de prédios e falar lá, vai aparecer um policial e falar, não, tem um banheiro público ali, está multado. Não tem como correr. E finalmente, se não tiver lei, a prefeitura manda a guarda municipal expelir você de lá e pronto. Aí você fala, mas não tem nenhuma lei que permite a campanha eleitoral, vai reclamar com o bispo. E pronto, acabou. Quer dizer, o que não é proibido, para você também é proibido. Quer dizer, a eleição é totalmente antidemocrática e uma farsa, e ninguém denuncia. Por isso eu acho importante, já que nós estamos começando e já quase terminando as eleições, falar disso daí. É uma farsa. E todo mundo compactua, vai lá, não, porque eu tenho um projeto para o Brasil, vou plantar jardins em todas as rodovias, com mimosas e tal. É tudo bobagem. Tudo besteira. É tudo para fazer parte, né, dessa enganação geral que dá aparência para o povo de que o negócio é democrático. Quando você vai ver, o PT nunca teve maioria na Câmara, nunca teve maioria no Senado, nunca teve maioria de prefeitura, nunca teve maioria de nada. A única coisa que vai contra todo esse sistema é que o PT conseguiu, num momento de grande crise internacional, eleger o presidente da República e depois foi derrubado por um golpe. É isso aí. E aí vem qualquer vigarista, vem um Ciro Gomes da vida, fala que ele é o Leonel Brizola II, que é uma coisa ridícula, né? Conhecendo a história dele, que ele... Inclusive, ontem eu vi uma matéria de um cidadão que falava assim, o Ciro Gomes, com seu discurso nacionalista e brizolista, eu falei, de onde? É uma farsa. Mesmo que você não seja brizolista, você tem que ter um senso de realidade. Desde quando o Ciro Gomes é brizolista? Mas nem aqui, nem na China. Ciro Gomes é um filhote da ditadura, como diria o próprio Brizola, né? Um filhote da ditadura. É simplesmente isso daí. Quer dizer, não tem eleição. O TSE domina tudo. Vocês viram agora que eles já inventaram o negócio do vice do Lula. Do Lula, porque não tem outro vice para discutir. Amanhã, o Lula vai apresentar o registro, eles vão chegar lá e falar assim, você precisa de um atestado aqui desse dedo que você perdeu e tal. Traz o dedo aqui para a gente ver. Qualquer coisa. Né? Eles só disfarçam na medida da repercussão negativa que possa ter, porque a posição deles nunca é 100% segura. Mas eles vão levando, vão manobrando e, finalmente, você não ganha nada. Não, vejam bem, não é que a eleição é simplesmente uma manobra para impedir que o povo tome o poder e o socialismo. Nem os setores democráticos mais moderados têm condição de chegar ao poder. É menos do que uma eleição burguesa democrática, vamos dizer assim. Ela é totalmente controlada pela direita. Totalmente. Bom, vocês viram que com esse negócio de mudanças de regras, o TSE diminuiu o tempo na televisão para todos os partidos. Então, por exemplo, o nosso partido, que é o último ano que ele vai ter tempo na televisão, ele vai ter 8 segundos. 8 segundos é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso falar, eu sou candidato do PCO, meu nome é fulano de tal, número tal. Depois eles falam que os partidos não têm proposta, os partidos não apresentam a proposta oposta. Você vê o cinismo desse pessoal? Te dão 8 segundos para falar só o nome do partido, o nome do candidato e o número. E depois fala, não, o problema é que os partidos não apresentam suas propostas. Uma vez a nossa candidatura presidencial foi cassada pelo TSE, né, por
por uma diferença numa conta, numa prestação de contas de 37 centavos. E daí a gente criticou os juízes do TSE. Daí tiraram o nosso programa do ar e falaram assim: a campanha eleitoral para apresentar propostas. Aí eles se diminuem o tempo para 8 segundos. Como é que não vão apresentar propostas? Bom, para nós é assim, impossível. Só que aconteceu o seguinte: graças a esse negócio das propostas, como o PT ficou isolado, nós vamos falar disso aqui, o PT vai ter 1 minuto e pouco na televisão. E como é que chama? O Alckmin vai ter 4 minutos e pouco. E o resto vai ter 8 segundos. Está todo mundo naquela situação, você entendeu? Quer dizer, já é uma eleição definida. Aí tem a Globo, que tem o telejornal todo dia. Segundo alguns grupos de esquerda, esse telejornal da Globo seria liberdade de imprensa. Eu sempre tive muita dificuldade de acreditar nisso, né? Nós tivemos uma polêmica quando o Chaves foi lá e não renovou a concessão de uma televisão tipo Globo na Venezuela, né? Aí o pessoal falou: olha aí, ditador, monstro. E na época nós falamos: não, tudo bem, concordamos, Chaves errou. Mas o erro dele é não ter caçado todas de uma vez. Esse é o único erro, porque caçar uma é muito pouco. Aí o pessoal queria provar para a gente que essas televisões, Rede Globo, Bandeirantes, Record, isso daí é a liberdade de imprensa. Quer dizer, vem um safado, o que é uma televisão? Vem um safado que tem uma ligação com os donos do poder num determinado momento, e o dono do poder dá a ele um dos canais de televisão, que são poucos, que existem no país, para ele falar sozinho. Isso daí, segundo alguns, é liberdade de imprensa, né? Segundo os marxistas, e segundo também os liberais verdadeiros de 2 séculos atrás, o monopólio é a negação da liberdade, né? Liberdade é quando todo mundo pode fazer, ou muitos. Monopólio é quando um só detém aquele poder de fazer. Então já não é liberdade, porque a liberdade está confiscada para a maioria das pessoas. Então, os monopólios de TV são a negação da liberdade. Também os monopólios da imprensa escrita são a negação da liberdade, não há dúvida nenhuma disso daí. Todo monopólio é a negação da liberdade. O pessoal acha que isso é liberdade de imprensa.